somos alunos da escola Doutora Dino Jales, da turma do 3º B matutino. Vamos apresentar um trabalho de física do professor Josimário e o tema que a gente escolheu foi as 3 leis de Newton. O grupo é composto por Melissa, Francineide, Letícia e Emily. Bom dia! Hoje eu vou apresentar a primeira lei de Newton, que é a inércia. A inércia basicamente afirma que um objeto ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se não houver uma força exercida sobre ele. A inércia ela tem uma ligação direta entre massa e movimento, porque a gente precisa atuar força se caso o corpo estiver parado. A gente pode comparar um navio e uma formiga. No caso do navio, ele tem mais massa. Para o movimento dele acontecer, se caso ele estiver em repouso, a gente precisa exercer mais força. No caso de uma formiga, ele tem menos massa e se caso a gente quiser colocar ele em movimento, a gente precisa exercer menos força. Mas, ainda assim, há forças externas que atuam sobre ele, fazendo com que eles resistam na força que a gente vai atuar, que é o que acontece justamente para a gente exercer a mais força e a menos força. No caso, se eles já estivessem em movimento, eles atuariam em movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento constante infinitamente. Só que há forças externas que atuam sobre eles, fazendo com que eles permaneçam em repouso. Aqui eu trouxe um exemplo do movimento retilíneo uniforme, o MRU. Aqui a gente pode ver que um sujeito atua exercendo força sobre um objeto, tal esse objeto que é o skate, onde ele entra em movimento. Porém, o objeto que está em movimento é o skate, onde um pouco mais à frente ele vai colidir com a pedra. Como ele estava em cima do objeto que estava em movimento, ele tende também a manter movimento. Como o que colidiu com a pedra foi o skate, como ele tem tendência a continuar em movimento, ele foi arremessado para a frente. O que aconteceu aqui foi que a força gravitacional atuou, puxando ele para baixo, justamente seu peso puxou para baixo, gerando um atrito entre a superfície e o sujeito. Caso isso não tivesse acontecido, caso não existisse a atuação da força gravitacional, o sujeito tinha tendência a continuar em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele continuaria em um movimento infinito até que uma força atuasse sobre ele, fazendo com que ele mantesse o seu repouso, ou ele conseguisse alcançar o seu repouso. Oi, bom dia. Eu escolhi ficar com a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, que acontece quando os dois têm o mesmo módulo e mesma direção, mas sentidos opostos. Um exemplo, quando a gente está digitando na tecla, o dedo exige uma força empurrando a tecla e a tecla exige uma força empurrando o dedo. Sempre que um objeto exerce uma força sobre um outro objeto, o objeto exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Para cada ação, existe sempre uma reação, de mesmo módulo e de orientação oposta. Não importa qual das forças chamamos de ação e qual chamamos de reação. Imagine você puxando uma corda que está presa na parede. Se você está completamente em pé e começa a puxar a corda, a tendência é que seu corpo se projete para frente e você vai acabar dando um passo para frente. Essa é a terceira lei de Newton em ação. Seu puxão tem uma resposta, só que no sentido oposto. Se você quiser ter uma força a mais que a parede, em teoria, você vai inclinar um pouco seu corpo, colocar um pé para trás e outro para frente e puxar. Isso seria ação e reação. Isso é a terceira lei de Newton. Você ia colocar uma força e a parede também ia colocar uma força, só que em sentido oposto. Você puxando e a parede também puxando, só que um lado oposto. Ou seja, quem ganharia o cabo de guerra seria o grupo B, que estava empurrando fortemente o solo com os pés. Quem também é responsável pela primeira lei de Newton, e a primeira lei de Newton nos afirma que todo objeto em seu estado de repouso ou de rapidez tende a permanecer em movimento uniforme em linha reta, a menos que uma força não nula seja aplicada externamente por ele. A primeira lei da inércia também está internamente ligada com o equilíbrio. O equilíbrio
ser quando o resultante for igual a zero, a força de todos os resultantes for igual a zero. E esse equilíbrio acontece quando um corpo está em repouso ou em movimento requerindo de forma. Iremos resolver agora algumas questões de verdadeiro ou falso. Bom, a primeira questão diz que a Terra pode ser considerada um referencial inercial. Essa alternativa é correta, porque qualquer coisa pode ser considerada uma inércia, só vai depender do seu referencial. Se uma força atua sobre um corpo em movimento, ela altera a sua velocidade. Essa questão é falsa, porque não depende só dessa força. Essa força sim de todas as forças que estão atuando nesse corpo. Olá, me chamo Letícia e vim aqui apresentar para vocês um pouco sobre a segunda lei de Newton. De onde a segunda lei de Newton ela fala mais sobre o princípio fundamental da dinâmica. Ela também vai mostrar a relação entre a força e a aceleração. Sempre que existir uma aceleração, sempre vai estar aplicando uma força sobre qualquer objeto. Possa ser qualquer objeto que você esteja exigindo uma força. E também, gente, a aceleração, ela é uma grandeza que define a variação da velocidade. Ou seja, ela vai mostrar a função do tempo, em quanto tempo da velocidade vai aumentar ou quanto tempo da velocidade vai diminuir. Como eu já falei também, a segunda lei de Newton, ela vai falar mais sobre o princípio fundamental da dinâmica. Como se você faz força em um objeto, aplica uma força em um objeto, ele vai produzir um movimento em que a aceleração é proporcional à massa do objeto. A força resultante, ela é uma grandeza vetorial, portanto, possui um módulo, direção e sentido. Vou falar aqui um pequeno exemplo para vocês. Se a força resultante, por exemplo, for de um corpo, e por diferença de zero, haverá uma certa alteração no estado de movimentação do corpo. E, gente, a segunda lei de Newton, ela é a única lei de Newton que tem uma equação, que é uma equação que ela atua sobre a força resultante, que é a força sobre o objeto que atua o produto, que é a massa do objeto pela aceleração, que todo mundo sabe que só existe força se existir uma certa aceleração. Bom, como todo mundo sabe, a lei de Newton, ela é a única lei, como eu falei, que vai ter uma equação, e que essa equação, ela só vai aparecer se existir uma força existir, ou seja, que é a força resultante, que ela vai ser força resultante igual ao m, que é da massa, que vezes a aceleração. Então, nós vamos formar a fórmula que vai ser basicamente o F e o R, que é força resultante, igual a m vezes a aceleração. E temos também as forças de medidas, que onde vão dizer como a força resultante vai ser apresentada. No caso, a força resultante ela vai ser apresentada como N, que é de newtons. E a massa, que é o M, vai ser apresentada como quilogramas. E a aceleração, que é o Azinho, ela vai ser apresentada como metros por segundo ao quadrado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espero que tenha dado para entender. E aí?